Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começaremos o estudo da trigonometria. Vamos falar das razões e relações trigonométricas na circunferência. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos. O nosso objetivo aqui é o estudo das disciplinas de Física e Matemática. Bom, pessoal, o assunto trigonometria é sempre um problemão para os alunos do ensino médio. Mas nós vamos ver aqui esse assunto com riqueza de detalhes e muito devagar, para que não reste nenhuma dúvida acerca do tema. Vocês vão ver que não há nada a temer. Vamos começar falando de arcos e ângulos. Pelas suas definições, são conceitos extremamente importantes para a gente conseguir entender esse assunto. Então vamos considerar uma circunferência de centro O e um ângulo central AOB, sendo A e B pontos que pertencem aos lados do ângulo. Dessa forma, a circunferência vai ficar dividida em duas partes, cada uma das quais é um arco de circunferência. Então temos aqui, os pontos A e B estão sobre os lados do ângulo AOB, que é um ângulo central, porque ele tem o vértice no centro da circunferência. Com isso, a circunferência fica dividida em dois arcos, como a gente percebe aqui, um arco em vermelho, o arco AXB, e um arco em azul, o arco AYB. É o que está sendo dito aqui. A e B são as extremidades dos arcos. Então, nós temos a extremidade A e a extremidade B. Esses pontos que estão sobre os lados do ângulo também são as extremidades desses dois arcos descritos na circunferência. Bom, se os pontos A e B, que são extremos dos arcos, são as extremidades de um diâmetro, a gente tem o que a gente chama de semicircunferência. Então aqui nós temos uma semicircunferência e aqui nós temos outra semicircunferência. O arco em vermelho, AXB, e o outro arco em azul. Caso os pontos A e B coincidam, ou seja, sejam iguais, um dos arcos é apenas um ponto, e a gente chama esse arco de arco nulo. Tá aqui. O outro arco é a própria circunferência, ou o arco de uma volta. É o que está aqui. Caso não haja dúvida quanto ao arco ao qual nos referimos, a gente pode escrever apenas AB. Então, esse arco AXB, caso não haja dúvida de que estamos falando dele, a gente pode escrever apenas AB, suprimindo assim o X. Medida de arcos. Os arcos são medidos em graus, cujo símbolo a gente já conhece, ou em radianos, símbolo rad. O grau é um arco unitário igual a 1 sobre 360 da circunferência que contém o arco a ser medido. O que está sendo dito aqui é que a circunferência inteira é dividida em 360 graus. Um pedaço de 360 graus corresponde a 1 grau, ou seja, ao arco unitário. Vamos considerar agora essa circunferência. Nela a gente tem o ângulo central AOB, ele é central porque o seu vértice está no centro da circunferência, e temos o arco que corresponde a esse ângulo central, que é o arco AB. Uma informação muito importante. A medida em graus do arco sobre a circunferência, aqui no caso o arco AB, é igual à medida do ângulo central correspondente. Essa informação, como eu disse, é de extrema relevância. Isso nos leva, entre outras coisas, a afirmar que a medida em graus de um arco de circunferência não depende do raio da circunferência. Aqui nós temos várias circunferências de raios distintos, de centro O, e temos aqui três arcos, AB, A', B', A duas linhas, B duas linhas. Percebemos que a medida dos três arcos é igual à medida do ângulo central em graus. É o que está escrito aqui. A medida de AB é igual à medida de A', B', que é igual à medida de A duas linhas, B duas linhas.
Já o radiano é o arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido. Em outras palavras, o arco que tem a mesma dimensão, o mesmo tamanho do raio da circunferência é o arco unitário que chamamos de radiano. Então, aqui nós temos o segmento OA igual ao segmento AB'. Esse segmento AB', se colocado sobre a circunferência, será o arco AB. É isso que está escrito aqui. A medida do arco AB é igual à medida de AB', que é igual a 1 radiano. É possível demonstrar que o radiano cabe precisamente 6,283184 vezes na circunferência. E a esse valor chamamos de 2π. Desse modo, podemos estabelecer a seguinte correspondência. 360 graus equivale a 2π radianos. 180 graus equivale a π radiano. Vamos ver o que está sendo dito aqui, vamos entender. Se nós pegarmos essa medida, que é igual ao raio da circunferência, e colocarmos sobre a circunferência, nós perceberemos que nessa circunferência, sobre ela, cabem 6,283184 pedaços desse tamanho. E esse valor é igual a 2π, uma vez que π é igual a 3,14 e assim por diante. 6,28 é o dobro dessa medida. Isso é o que chamamos de radiano. Medida de ângulos. Vamos considerar as circunferências concêntricas de raios R1, R2 e R3. Estão aqui. R1, raio da circunferência menor, R2 da circunferência média e R3 da circunferência maior. Também vamos considerar α o ângulo central, tal que α seja 60 graus, determinando sobre a circunferência os arcos L1, L2 e L3. Poderíamos ter usado qualquer outro valor para α, sim? Poderia ser 30 graus, 45, tanto faz. Aqui, os lados do ângulo central estão descrevendo sobre as circunferências três arcos L1, L2 e L3. Vamos calcular os comprimentos desses arcos. Bom, sabemos que 360 graus equivale a 2πr, lá do comprimento da circunferência, né? O comprimento total da circunferência é igual a 2πr. Aqui chamamos R1 porque estamos nos referindo ao raio da circunferência menor. Também dissemos aqui que α vale 60 graus. Sabemos que o arco L1 tem a mesma medida em graus do ângulo central. Aqui, fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós ficaremos com 360 L1 igual a 120 πr1. Passando R1 para o outro lado da igualdade, nós teremos L1 sobre R1. Passando 360 para o lado direito, nós teremos L1 sobre R1 igual a π sobre 3. É o que está escrito aqui. Π sobre 3 é o tamanho do arco L1, é o comprimento dele sobre a circunferência. Lembre-se que a circunferência inteira mede 2πr, ou seja, eu tenho uma medida total sobre a circunferência de aproximadamente 6,28 radianos. Nós temos aqui descrito no arco L1 apenas um pedaço dessa medida, que equivale a π sobre 3, ou seja, aproximadamente 3,14 dividido por 3. É essa medida aqui. De forma análoga, a gente pode calcular o comprimento do arco L2. Sabemos que o arco L2 também tem medida em graus igual a 60 graus, porque os arcos descritos por esse ângulo central têm a mesma medida em graus do ângulo central. Sabemos que 360 graus equivalem a 2πr2, fazendo o produto dos meios pelos extremos, chegaremos a uma mesma medida de π sobre 3. Essa medida de π sobre 3 é a medida do ângulo α de 60 graus em radianos. Então, um ângulo de 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Pessoal, vamos melhorar o que foi dito no slide anterior. Quando a gente quer medir em radiano um ângulo, basta a gente verificar quantos radianos mede o arco AB sobre a circunferência.
Ou seja, calcular o quociente entre o comprimento L do arco e o raio R da circunferência. Nós vimos lá do início da nossa conversa que quando o comprimento L é igual ao raio, nós temos 1 radiano. O arco mede 1 radiano quando ele tem a mesma medida do raio da circunferência. Isso significa que se eu dividir L por R, valores iguais, eu obtenho exatamente 1 radiano. Portanto, dividir o comprimento L pelo raio da circunferência significa descobrir quantas vezes o arco L cabe sobre a circunferência. E isso me dará o valor do ângulo central, L dividido por R, em radianos. Ciclo trigonométrico. Vamos começar por sua definição. Se a gente considerar uma circunferência lambda azul, que está aqui, de centro O, aqui o centro dela, e raio 1, medida do centro até a extremidade, sobre um sistema ortogonal UOV, poderia ter chamado de XOY, sem nenhum problema, é imediato a gente notar que o comprimento dessa circunferência é 2π, pois o raio é 1. A medida do comprimento da circunferência nós sabemos que é 2πr. Se o raio é igual a 1, o comprimento será apenas 2π. Essa é uma característica muito importante do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é determinado por um sistema ortogonal e uma circunferência de centro exatamente no ponto de interseção dos eixos U e V, ou X e Y, de raio igual a 1. Bom, vamos devagar aqui nesse ponto. Vamos associar a cada número real com 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π, ou seja, x pertencendo a uma volta, um único ponto P na circunferência lambda, do seguinte modo. Primeiro, se x é igual a 0, então P coincide com A. Bom, se nós temos aqui o arco igual a 0, o arco x sendo um arco nulo, o ponto P coincidirá com a origem A. Dito de outro modo, nós não teremos um arco descrito sobre o ciclo trigonométrico, e sim apenas esse ponto, que é o ponto A, que nesse caso também será a imagem do arco nulo. Segunda situação, agora se x for maior que 0, então realizamos a partir de A um percurso de comprimento x no sentido anti-horário e marcamos P como ponto final do percurso. Aqui a gente parte de A no sentido anti-horário, abrindo assim um arco de medida x, marcando em sua extremidade o ponto P, que é a imagem desse arco x sobre a circunferência trigonométrica. É exatamente essa circunferência lambda, definida com origem em A, é que a gente chama de ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. Se o ponto P está associado a um número x, dizemos que P é a imagem de x no ciclo. Desse modo, por exemplo, teremos o ponto B como imagem do arco de π sobre 2. É a extremidade do arco sobre a circunferência. Professor, por que esse arco mede π sobre 2 radiano? Porque os eixos U e V são ortogonais e, portanto, formam um ângulo de 90 graus. Se o ângulo central é de 90 graus, o arco também é. Como 360 graus é igual a 2π radianos, dividindo os dois lados dessa igualdade por 4, nós teremos que 90 graus é igual a π sobre 2 radiano. E é por isso que esse arco mede π sobre 2. No segundo caso, nós temos a extremidade do arco A', o ponto A', que será imagem desse arco, que mede π radianos, né? E por que ele mede π radianos? Nós temos aqui dois ângulos de 90 graus, 90 mais 90, 180 graus, é uma semicircunferência. Como o arco tem em graus a mesma medida do ângulo central, o arco vale 180 graus. Se 360 graus é igual a 2π radianos, dividindo ambos os lados por 2, nós teremos que 180 graus é igual a π radianos. E por fim,
O arco AB' tem extremidade em B', que é a imagem desse arco que mede 3π/2. Bom, 3π/2 porque nós temos 3 ângulos de 90 graus como ângulo central. Então, se 90 graus é π/2 radianos, basta multiplicar ambos os lados por 3 para descobrirmos que 270 graus equivale em radianos a 3π/2. Bom, feita essa introdução sobre arcos e ângulos, suas medidas e também sobre ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, vamos falar das razões trigonométricas na circunferência. Consideremos o ciclo trigonométrico de origem A e raio OA. Então está aqui origem A e raio OA, em que OA é igual a 1. A gente já viu que essa é uma característica da circunferência trigonométrica, ela sempre tem raio igual a 1. Para estudarmos as razões trigonométricas na circunferência, devemos adotar 4 eixos. Vamos ver quais são. Primeiro, o eixo dos cossenos é o eixo U. Esse eixo tem direção OA e sentido positivo de O para A. Então, de O para A, nós temos o sentido positivo do eixo dos cossenos. Então, esse daqui é o eixo dos cossenos. Essa razão trigonométrica a gente já conhece das razões trigonométricas dos triângulos retângulos ou dos triângulos quaisquer. Vamos ver aqui como é que essa relação se dá na circunferência trigonométrica. O segundo eixo é o eixo dos senos, o eixo V. Ele tem direção perpendicular a U passando por O. Tá aqui, ó. V é perpendicular a U passando por O. Eles são ortogonais, né? O sentido positivo de O para B. Então, para cima, nós temos o sentido positivo desse eixo, que é o eixo dos senos. O terceiro eixo é o eixo das tangentes, o eixo T. Tem direção paralela a V, passando por A. Então, o eixo T é paralelo ao eixo dos senos, passando por A. E o sentido positivo é o mesmo de V, de O para B, né? Então, aqui de A para cima, temos os valores positivos nesse eixo tangente. Esse eixo T, o eixo das tangentes, juntamente com os outros dois, senos e cossenos, são bem conhecidos dos alunos. Quarto eixo, o eixo das cotangentes, representado pela letra C. Tem direção paralela a U, passando por B. Então, o eixo das cotangentes é paralelo ao eixo dos cossenos, passando por B. E tem o mesmo sentido de U, ou seja, de O para A, o que significa dizer que os valores que estão à direita do ponto B são valores de cotangentes positivos. Aqui, então, nós temos o eixo das cotangentes, que nós vamos estudar mais a fundo mais adiante. Os eixos U e V dividem a circunferência trigonométrica em 4 arcos, AB, BA', A'B' e B'A. Estão aqui os arcos, né? AB, BA', A'B' e B'A. Com isso, para localizarmos a imagem P de x no ciclo, a gente diz que x estará no primeiro quadrante se o ponto P pertencer ao arco AB. Ou seja, se o ponto P estiver sobre a circunferência, nessa região do arco AB. A gente diz que x, nesse caso, está no primeiro quadrante. X estará no segundo quadrante caso o ponto P pertença ao arco BA', ou seja, esteja nesse setor, sobre o arco BA'. A gente diz nesse caso que x é do segundo quadrante. X estará no terceiro quadrante se P pertence ao arco A'B', ou seja, esteja sobre a circunferência nesse arco, nesse pedaço aqui, ó, de A' até B'. Nesse caso, a gente diz que x é do terceiro quadrante. E, por fim, x estará no quarto quadrante se o ponto P pertencer ao arco B'A, ou seja, estiver sobre esse arco. Nesse caso, a gente diz que x está no quarto quadrante. Portanto, resumidamente, o círculo trigonométrico é dividido pelos eixos U e V em 4 quadrantes. Pessoal, nós vamos mostrar aqui para vocês as razões trigonométricas na circunferência como vocês jamais viram.
Lá no nono ano, o professor se limita a dizer que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o que é insuficiente para o entendimento do aluno. Aqui nós vamos ver que o seno pode ser geometricamente medido. Vamos começar então com o estudo dessa razão trigonométrica, do seno. Dado um número real x pertencente ao intervalo de 0 a 2π, seja P sua imagem no ciclo. Bom, significa dizer que x é um arco sobre o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico vai de 0 a 2π. X pertencente a esse intervalo significa que ele é um arco sobre o ciclo trigonométrico. P é a imagem do arco x no ciclo. Denominamos seno de x e indicamos seno de x a ordenada OP1 do ponto P no sistema UOV. Parece complexo, mas é bem simples. Vamos continuar. Para cada número real x que pertence a esse intervalo, existe uma única imagem P. E cada imagem P tem um único valor para o seno de x. Bom, vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico e entender tudo o que foi dito aqui em cima. Aqui nós temos um arco, o arco AP, que mede x, cujo ponto P é a extremidade desse arco, projetando o ponto P sobre o eixo V, que é o eixo dos senos, nós vamos obter o segmento que vai de O até P1. Essa medida que vai de O até P1 é o que eu chamo de seno de x. Então, o seno é a medida desse segmento em amarelo. À medida que esse arco aumenta, esse ponto P se desloca e sua projeção sobre o eixo dos cossenos me dá um outro segmento, ou seja, uma nova medida para o seno desse arco maior. Observe que, por isso, o maior valor que o seno pode assumir é o valor 1. Lembrem-se que o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Então, essa medida de O até B vale 1. E é a maior medida que o seno pode assumir. Quando o arco x tiver extremidade em B, B será igual a P. E, portanto, o seno será igual a 1. Isso no primeiro quadrante. É o que está escrito aqui, ó. A medida do segmento OP1 equivale ao seno de x. Portanto, gente, o seno de um ângulo, de um arco, é uma medida geométrica que a gente pode obter exatamente conforme eu descrevi aqui. Vamos então falar das propriedades do seno. Primeira propriedade: se x é do primeiro ou do segundo quadrante, então o seno de x é positivo. A gente percebe isso geometricamente nos dois esquemas. Aqui, o ponto P, que é a extremidade do arco x, pertence ao primeiro quadrante. Ao projetarmos o ponto P sobre o eixo dos senos, que é o eixo V, aqui nós temos o eixo dos senos, nós obteremos o segmento OP1. Observe que a ordenada do ponto P, que é essa medida que vai de O até P1, é positiva, exatamente por conta do segmento OP1 estar totalmente acima do eixo U. E, portanto, dizemos que, nesse caso, o seno do arco x é positivo. Aqui, o ponto P, que é a extremidade do arco AP, é um ponto do segundo quadrante. Mas, de igual modo, projetando o ponto P sobre o eixo V, que é o eixo dos senos, a gente também obtém um segmento OP1, sendo que a ordenada do ponto P também é positiva, por conta desse segmento OP1 estar totalmente acima do eixo U. A gente nota com clareza que o ponto P está acima do eixo U e, portanto, sua ordenada é positiva. É isso, né? Aqui nós temos o eixo U, aqui também o eixo U, o ponto P está acima do eixo U nas duas situações, nos mostrando que o seno desses arcos são positivos. Segunda propriedade: ao contrário do que ocorre no primeiro e no segundo quadrantes, no terceiro e no quarto, o seno de x é negativo. Isso ocorre porque a gente percebe que o ponto P está abaixo, nos dois casos, do eixo U.
O arco AP, que é o arco X, tem extremidade em P. O ponto P, ao ser projetado sobre o eixo dos senos, o eixo V é o eixo dos senos, produz o segmento OP1, que é a medida do seno. Essa medida é negativa porque o ponto P tem ordenada negativa exatamente por conta desse segmento estar totalmente abaixo do eixo U. Esse ponto aqui é do terceiro quadrante, ponto P nesse caso, e aqui nós temos o ponto P no quarto quadrante. O mesmo vai ocorrer quando ele estiver no quarto quadrante. A projeção dele sobre o eixo dos senos, aqui o eixo dos senos, o eixo V, nos dá uma ordenada negativa para esse ponto. E é por isso que o segmento OP1 está todo abaixo do eixo U. Portanto, para todo x desse intervalo de 0 a 2π, a gente vai ter o seno de x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Ou seja, menos 1 é o valor mínimo e 1 é o valor máximo do seno de x. Dito de outro modo, o seno terá o seu valor máximo quando a extremidade do arco x for em B, ou seja, B for igual a P, em ambos os casos aqui. E terá o seu valor mínimo quando a extremidade do arco for B', quando B' for igual a P. Esses valores são 1 e menos 1. Terceira propriedade. Se x percorre o primeiro ou quarto quadrante, então o seno de x é crescente. Pessoal, aqui nós temos a imagem do arco x sobre a circunferência trigonométrica, esse ponto B. Se eu projetar esse ponto B sobre o eixo dos senos, eu vou obter a ordenada B1. Agora, observe que se eu aumentar o tamanho desse arco x, agora eu tenho uma imagem C. E projetando essa imagem C sobre o eixo dos senos, eu tenho uma ordenada maior do que eu tinha. A ordenada C1 é maior que a ordenada B1. E, portanto, se eu percorro a circunferência trigonométrica no primeiro quadrante, aumentando o tamanho do arco, eu aumento o valor do seno, que é o valor dessa ordenada C1 e dessa ordenada B1. O mesmo vai acontecer no quarto quadrante. Vou colocar aqui a imagem D e aqui a imagem E. Imaginando que esse arco deu essa volta aqui até chegar no ponto D e depois andou mais um pouquinho até o ponto E. Bom, se eu projetar o ponto D e o ponto E sobre o eixo dos senos, eu vou obter uma ordenada para D menor que a ordenada de E. Como assim menor, professor? Galera, observe que aqui eu tenho o zero, né? Que é o ponto de interseção entre os eixos. Então, quanto mais afastado eu tiver da origem para o lado negativo do eixo, menores são os valores. Então, a ordenada em D é menor que a ordenada em E. E, portanto, se eu caminhar um pouquinho mais sobre a circunferência, obtendo essa nova imagem, eu vou obter um valor de seno maior do que eu tinha para o ponto de imagem D, confirmando assim que o seno é crescente nesses dois quadrantes. Os arcos AB e AC são do primeiro quadrante. AB e AC são do primeiro quadrante. A medida do arco AB é menor que a medida do arco AC. A gente está vendo isso aqui, né? A medida do arco AB é menor que a medida do arco AC. E o segmento OB1 é menor que o segmento OC1. Em outras palavras, o valor da ordenada B1 é menor que o valor da ordenada C1. Dito ainda de outro modo, o seno da imagem B é menor que o seno da imagem C. E, portanto, de fato, o seno é crescente nesses dois quadrantes. Quarta propriedade. Se x percorre o segundo ou o terceiro quadrante, então o seno de x agora é decrescente. Bom, aqui nós temos o arco x, que é um arco do segundo quadrante, sua imagem está no segundo quadrante. E aqui nós temos outro arco x, também do segundo quadrante. Nós vemos aqui a imagem C no segundo quadrante. O que a gente percebe é o seguinte, se nós projetarmos a imagem B sobre o eixo dos senos, a gente obtém a ordenada B1. Se projetarmos a imagem C sobre o eixo dos senos, a gente obtém a ordenada C1. Observe que, aumentando o valor do arco x, a ordenada diminui de tamanho. A ordenada C1 é menor que a ordenada B1. E o arco AB é menor que o arco AC.
Ou seja, movendo a imagem sobre a circunferência trigonométrica, os valores das ordenadas vão diminuindo. Em outras palavras, o valor do seno vai ficando menor. Portanto, de fato, no segundo quadrante, o seno é decrescente. Vamos ver agora no terceiro quadrante. Aqui eu vou botar as imagens D e E. Observe que o arco que vem até D é do terceiro quadrante e o arco que vai até E também é do terceiro quadrante. O arco que vai até E é maior que o arco que vai até D. Eu estou falando sempre a partir da origem, né, gente? A até D e A até E. Observe que o ponto D tem ordenada maior que o ponto E. Como assim maior que o ponto E? Mais uma vez, galera, aqui está a origem dos eixos. Ó. Quanto mais afastado da origem para o lado negativo um ponto estiver, menor ele é. Então, a ordenada do ponto E é menor que a ordenada do ponto D. Então, significa que se eu aumentar o arco de D para E, eu diminuo o valor da ordenada. Dito de outro modo, eu diminuo o valor do seno, comprovando assim que no terceiro quadrante o seno também é decrescente. Os arcos AB e AC são do segundo quadrante, de A até B e de A até C são do segundo quadrante. A medida OB1 é maior que a medida OC1. Dito de outro modo, o seno do arco AB é maior que o seno do arco AC. Observe que, apesar do arco AB ser menor do que o arco AC, o seu seno é maior, comprovando que o seno de x nesses quadrantes, de fato, decresce. Em resumo, a gente verifica que fazendo x percorrer o intervalo de 0 a 2π, a imagem P de x dá uma volta completa no ciclo, no sentido anti-horário, e a ordenada de P varia de acordo com a tabela. Bom, nós vamos ver a tabela daqui a pouco. Inicialmente, nós vamos estudar o sinal do seno de x, sintetizado nessa figura. Aqui nós temos os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Falamos na primeira e na segunda propriedade, que no primeiro e no segundo quadrantes, o seno de x é positivo, e no terceiro e no quarto, ele é negativo. O seno é positivo nessas duas regiões, porque tomando quaisquer pontos sobre essas duas regiões, a gente vai obter ordenadas positivas. O contrário ocorre se os pontos estiverem na região do terceiro ou do quarto quadrantes. Aqui nós temos ordenadas negativas e por isso o seno nessas regiões é negativo. Se nós tivermos aqui o arco 0, nós teremos a imagem desse arco igual a 0, porque a sua imagem estará no ponto de interseção dos eixos. O mesmo ocorrendo quando o arco for igual a π. Também teremos a imagem desse ponto lá na interseção dos eixos U e V. O seno será igual a 1 quando o arco for de π sobre 2, ou 90 graus. Observe que à medida que caminhamos aqui, vamos nos aproximando do valor 1. Esse valor é 1 porque o raio dessa circunferência trigonométrica é igual a 1. É essa medida que vai do centro até a extremidade da circunferência. Já para o arco 3π sobre 2, o valor do seno é menos 1, porque nós também temos o raio igual a 1. Como nós estamos aqui no sentido negativo do eixo, o valor do seno é negativo, menos 1. No intervalo que vai de 0 até π sobre 2, o seno é crescente. À medida que a gente caminha aqui, a ordenada vai crescendo. Por isso, nessa região, o seno é crescente. No segundo quadrante, ele é decrescente. À medida que caminhamos aqui, a ordenada vai diminuindo, se aproximando aqui do zero. No terceiro quadrante, temos a mesma situação. À medida que caminhamos sobre a circunferência, os valores das ordenadas vão diminuindo. Lembrar que se afastar do centro para o lado negativo significa valores menores. Já no quarto quadrante, à medida que nos deslocamos por ele, os valores das ordenadas vão aumentando. À medida que subimos aqui, nos aproximamos de zero. A gente caminha em direção à origem, vindo do sentido negativo do eixo. E, portanto, o seno de x é crescente nessa região. É o que essa tabela sintetiza. Bom, depois de falarmos do seno, vamos falar do cosseno. Dado o número real x, pertencente a um intervalo de 0 a 2π, ou seja, um arco sobre a circunferência trigonométrica, seja P sua imagem no ciclo.
Denominamos cosseno de x e indicamos cosseno de x a abscissa OP2 do ponto P no sistema UOV. Para cada número real x pertencente ao intervalo de 0 a 2π, existe uma única imagem P e cada imagem P tem um único valor para o cosseno de x. Bom, o que está dizendo aqui é o seguinte, agora nós vamos nos ater ao eixo U, que é o eixo dos cossenos. Lembrem-se que até agora nós estamos trabalhando com o eixo V, que é o eixo dos senos. Aqui nós temos o arco X, na sua extremidade o ponto P, projetando o ponto P sobre o eixo das abscissas, o eixo dos cossenos, o eixo U, nós obtemos o segmento OP2. Essa medida de O até P2 é exatamente o valor do cosseno desse arco X. Então, o cosseno, assim como o seno, é uma medida geométrica, é a medida desse segmento. A medida do segmento OP2 é igual ao cosseno do arco X. Vamos às propriedades dos cossenos. Se x é do primeiro ou do quarto quadrante, então o cosseno é positivo. Bom, a gente vê aqui, no primeiro quadrante, o ponto P, a projeção do ponto P sobre o eixo dos cossenos. Agora nós precisamos nos concentrar no eixo U, que é o eixo dos cossenos, aqui o primeiro quadrante. A projeção do ponto P sobre o eixo dos cossenos é positiva, uma vez que esse valor está à direita do eixo V. A medida que vai de O até P2 é a medida do cosseno positivo. De igual modo, quando o ponto P está no quarto quadrante, aqui a gente tem o arco X, e sua extremidade está no quarto quadrante, a projeção desse ponto P também me dá uma abscissa positiva. A medida de O até P2 é o valor do cosseno, nesse caso positivo, porque a abscissa também está à direita do eixo V. Vemos que o ponto P está à direita do eixo V e, portanto, sua abscissa é positiva, em ambos os casos, né? Aqui nós temos o eixo V, tudo que está à direita do eixo V, no eixo U, o eixo dos cossenos, é positivo. E, por isso, os valores dos cossenos no primeiro e no quarto quadrantes são positivos. Segunda propriedade. Agora, se x é do segundo ou do terceiro quadrante, então o cosseno de x é negativo. Vamos ver aqui, Aqui nós temos o ponto P, um ponto do segundo quadrante, sua abscissa é um valor negativo, à esquerda do eixo V. Portanto, a medida OP2 é a medida do cosseno negativo, por estar à esquerda da origem no eixo das abscissas. O mesmo ocorre no terceiro quadrante. Aqui o ponto P está no terceiro quadrante. Aqui nós temos a abscissa desse ponto P. A gente percebe que o segmento OP2 também está para a esquerda da origem, à esquerda do eixo V. E, portanto, essa abscissa também é negativa. Por isso, tanto no segundo quadrante quanto no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Para todo x que pertence ao intervalo de 0 a 2π, a gente tem o cosseno também entre -1 e 1, podendo inclusive assumir esses dois valores. Significa dizer que -1 e 1 são os valores, respectivamente, mínimo e máximo do cosseno de x. -1 é o menor valor que o cosseno assume e 1 é o maior valor que o cosseno assume. Lembrar que o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. E quando a gente tem o segmento para o lado esquerdo do eixo das abscissas, esse valor é negativo, -1. Terceira propriedade. Se x percorre o primeiro ou o segundo quadrante, então o cosseno de x é decrescente. Vamos ver isso aqui. Aqui nós temos a imagem B do arco X. Aumentando o arco X de tamanho, a gente passa a ter a imagem C desse arco X. Projetando agora essa imagem sobre o eixo dos cossenos, aqui nós temos o eixo dos cossenos, a gente percebe que a abscissa B2 é maior que a abscissa C2. O que aconteceu aqui? Nós aumentamos o arco de tamanho, no entanto, o valor do cosseno diminuiu de valor, comprovando assim que no primeiro quadrante o cosseno de x é decrescente. Observe que a distância de O até C2 é menor que a distância de O até B2.
apesar do arco AC ser maior que o arco AB. O mesmo vai acontecer no segundo quadrante. Ó. Vou colocar aqui no segundo quadrante duas imagens. Aqui a imagem E e aqui a imagem D. Aqui o arco sai de A e vem até D, e aqui ele sai de A e vem até E. Pois bem, se eu projetar essas duas imagens sobre o eixo dos cossenos, eu vou perceber que a abscissa do ponto E é menor que a abscissa do ponto B. Isso porque a abscissa de E estará mais afastada da origem para o lado negativo. Logo, esse valor aqui é menor que esse. Então, aumentando o tamanho do arco, a abscissa diminuiu de tamanho, saindo desse ponto para esse. Então, isso comprova que no segundo quadrante, à medida que eu aumento o tamanho do arco, o valor do cosseno diminui. Então, os arcos AB e AC são do primeiro quadrante. AB e AC são do primeiro quadrante. A medida do arco AB é menor que a medida do arco AC. A gente está vendo isso aqui. Entretanto, a medida OB2 é maior que a medida OC2. Em outras palavras, o cosseno do arco AB é maior que o cosseno do arco AC. Então, observe que, apesar da medida do arco AB ser menor que a medida do arco AC, o cosseno do arco AB é maior que o cosseno do arco AC, comprovando assim que o cosseno é decrescente nesses dois quadrantes. Quarta propriedade. Se x percorre o terceiro ou quarto quadrante, então o cosseno de x é crescente. Bom, aqui a gente está vendo o ponto B e o ponto C, ambos imagens de cada um desses arcos x. A gente percebe que projetando o ponto B sobre o eixo dos cossenos, a gente vai ter uma abscissa B2 menor do que projetando o ponto C sobre o eixo dos cossenos, obtendo assim uma abscissa C2. Então, à medida que eu aumento o arco no quarto quadrante, eu obtenho um valor de abscissa maior para essa imagem. Dito de outro modo, eu obtenho um valor de cosseno maior. Então, à medida que o arco aumenta de tamanho, aumenta também a medida dessa abscissa. O mesmo vai acontecer no terceiro quadrante, como eu já fiz nas demais propriedades. Bom, a gente pode também pensar aqui de uma outra forma essa que eu não abordei nas outras propriedades, guardei para a gente abordar agora aqui. Aqui a gente também pode imaginar o seguinte: o cosseno vai de 1 até menos 1. A gente já viu os valores máximo e mínimo do cosseno. Então, à medida que o arco se desloca sobre a circunferência, esse valor aqui, que inicialmente é 1, vai diminuindo até chegar em 0. Ao chegar em 0, esse valor continua diminuindo até chegar em menos 1. Observe que no primeiro e no segundo quadrantes, o valor do cosseno foi só diminuindo. Saiu aqui de 1, foi diminuindo até chegar em 0, depois continuou diminuindo até menos 1. A partir do terceiro quadrante, os valores de cossenos vão aumentando. Começam em menos 1, vão se aproximando de 0, chegam em 0 e continuam aumentando o seu valor até chegar a 1. Ou seja, no terceiro e no quarto quadrantes, o cosseno é crescente. Ele sai aqui de menos 1, vai aumentando o valor até chegar em 1. Essa análise pode ser feita em todas as propriedades que a gente viu até agora. Eu deixei para fazer essa abordagem aqui no final, para explicar isso de uma outra maneira, facilitando assim o entendimento dos alunos. Os arcos AB e AC são do quarto quadrante. Aqui, o arco AB e AC são do quarto quadrante. A medida do arco AB é menor que a medida do arco AC. E a medida da abscissa B2 também é menor que a medida da abscissa C2. Portanto, isso comprova que o cosseno é crescente, tanto no terceiro quanto no quarto quadrantes. Em resumo, verificamos que fazendo x percorrer o intervalo de 0 a 2π,
a imagem P de x dá uma volta completa no ciclo no sentido anti-horário, e a abscissa de P varia segundo a tabela. Bom, vamos primeiro analisar o sinal do cosseno de x de forma sintetizada. A gente nota que no primeiro e no quarto quadrantes, o cosseno é positivo. Lembrar que o eixo U é o eixo dos cossenos e, portanto, como esses quadrantes estão à direita do eixo V, nós temos os valores de cossenos positivos nesses dois quadrantes. O oposto ocorre com o segundo e o terceiro quadrantes, onde os cossenos são negativos, porque estão à esquerda do eixo V. Quando nós temos o arco nulo, o arco igual a zero, nós temos o cosseno igual a 1. Lembrar que essa medida é 1 porque o raio da circunferência trigonométrica é 1. Já quando o arco for igual a π, nós teremos um valor para o cosseno menos 1, pelo mesmo motivo. Aqui nós temos o raio 1, só que aqui nós estamos do lado negativo do eixo. Então, essa abscissa é a abscissa menos 1. Quando o arco é de π sobre 2, ou seja, 90 graus, nós temos cosseno igual a zero, porque a projeção desse ponto sobre o eixo dos cossenos é exatamente o centro, a interseção dos eixos U e V. O mesmo ocorre no arco de 3π sobre 2. Nós temos também a projeção desse ponto na interseção dos eixos U e V, e, portanto, também temos cosseno igual a zero quando o arco tem essa medida. Aqui o que nós vimos é que no primeiro quadrante, à medida que o arco aumenta, nós temos uma redução no tamanho da abscissa. À medida que aumenta aqui, ó, o arco no primeiro quadrante, aqui o valor do cosseno, que é 1 inicialmente, vem diminuindo. Passando para o segundo quadrante, acontece a mesma coisa. À medida que a gente se movimenta aqui, ó, o valor que era 1 diminui para 0 e continua diminuindo até chegar a menos 1. É por isso que no primeiro e no segundo quadrantes, o cosseno de x é decrescente. Passando para o terceiro quadrante, o que a gente percebe é que à medida que a gente se movimenta nesse quadrante, a gente vai de menos 1 para 0, aumentando os valores da abscissa. E, portanto, o cosseno de x no terceiro quadrante é crescente. O mesmo ocorrendo no quarto quadrante. À medida que a gente se desloca aqui, ó, sobre a circunferência trigonométrica, nós teremos os valores do cosseno aumentando de 0 até chegar a 1, quando o arco completa a volta inteira, chegando a 2π radianos. Bom, vamos falar agora da tangente, né? Dado o número real x pertencente ao intervalo de 0 a 2π, desde que x seja diferente de π sobre 2 e de 3π sobre 2, nós vamos ver por que daqui a pouco, seja P sua imagem no ciclo. Consideremos a reta OP e seja T sua interseção com o eixo das tangentes. Denominamos tangente de x e indicamos TGx ou TANx a medida algébrica do segmento AT. Bom, notemos que para x igual a π sobre 2, P está em B. E para x igual a 3π sobre 2, P está em B'. E então, a reta OP fica paralela ao eixo das tangentes. Como nesse caso não existe o ponto T, a tangente não está definida. O que está sendo dito aqui é o seguinte, ó. Por que o x não pode ser nem π sobre 2, nem 3π sobre 2? Π sobre 2 está aqui, ó. Então, aqui nós teremos o ponto P. Se nós traçarmos aqui o segmento OP, nós teremos um segmento paralelo ao eixo das tangentes. Logo, nós não temos tangente definida para o arco de π sobre 2. O mesmo acontece aqui, ó, quando o arco é de 3π sobre 2. Se traçarmos aqui um segmento OB', esse segmento nunca vai interceptar essa reta das tangentes e, portanto, a tangente também não está definida para esse arco. Para os demais, sim, ela está definida. E o que é a tangente? O que diz aqui que é a tangente? A tangente é a medida algébrica desse segmento, ó, que vai de A até T. Esse segmento, a medida dele é que é a tangente do arco X aqui representado. Então, se eu aumento aqui o P para cá, ó, se o ponto P muda de posição aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma tangente maior do que tínhamos.
tá certo? A medida do segmento AT é o que a gente chama de tangente de x. Foi o que eu disse, a medida algébrica desse segmento é a tangente desse arco x. Vamos às propriedades das tangentes. Primeira propriedade, se x é do primeiro ou do terceiro quadrante, então a tangente é positiva. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter ideia aqui, ó, de que os valores nessa reta tangente que estão acima do eixo U, o eixo das abscissas, são valores positivos. Abaixo dela, são valores negativos. Tá certo? Então aqui eu já percebo inicialmente que a tangente dos arcos que estão no primeiro quadrante são todas positivas. Se eu aumentar um pouquinho o arco aqui, ó, vou botar o ponto P um pouquinho para cá, aumentando esse arco X aqui um pouquinho, ó, eu vou observar que eu vou ter uma nova tangente, mas que continuará sendo positiva. Aqui será o novo ponto T, tá certo? E qualquer arco que esteja nesse quadrante vai me retornar um valor positivo. O mesmo vai ocorrer no terceiro quadrante, ó. Se eu fizer a projeção do ponto P lá na reta das tangentes, eu vou obter um valor positivo para a tangente. E qualquer que seja o outro arco do terceiro quadrante, vai acontecer o mesmo. Né? Qualquer outro arco que seja do terceiro quadrante vai me dar um valor positivo. Ou seja, aqui ó, são valores positivos, tá certo? Das tangentes, os valores que estão acima do eixo U, que é o eixo das abscissas. De fato, nesse caso, o ponto T está acima de A, e, portanto, AT é positiva. Segunda propriedade, se x é do segundo ou do quarto quadrante, aí a tangente será negativa, né? A gente vê aqui esse arco x agora no segundo quadrante, aqui está o ponto P, e a gente vê que a imagem dele projetada na reta das tangentes vai me dar um valor negativo para a tangente. Lembrar que os valores que estão abaixo do eixo U são negativos, né? Esse eixo aqui, só para lembrar, é o eixo dos cossenos, tá certo? Então, o que está abaixo é negativo e, portanto, quando o arco está no segundo quadrante, nós temos a tangente negativa. O mesmo vai acontecer no quarto quadrante, ó. No quarto quadrante está aqui o arco X, ó, que é esse arco em vermelho, ele está aqui no quarto quadrante. Aqui o ponto P, projetando o ponto P lá na reta das tangentes, a gente vai obter um valor negativo para a tangente, confirmando que no segundo e no quarto quadrante, de fato, os valores da tangente são negativos. Terceira propriedade. Essa propriedade é muito curiosa. Ela diz que qualquer que seja o valor de x em qualquer dos quatro quadrantes, a tangente de x é crescente. O que a gente percebe aqui é o seguinte, ó. Se a gente tiver o arco que vai de A até P1 e aumentar um pouquinho essa medida até P2, o que a gente nota no eixo das tangentes, na reta das tangentes, é que o valor da tangente relacionada ao arco de imagem P1 é menor que o valor de tangente relacionado ao arco de imagem P2. Ou seja, a tangente aumentou de tamanho à medida que nós percorremos a circunferência trigonométrica no primeiro quadrante. Olha o que vai acontecer no segundo quadrante. Eu vou chamar aqui os pontos P3 e P4. Projetando esses pontos, passando pela origem da circunferência trigonométrica até a reta das tangentes, a gente vai obter os valores de tangentes para esses dois pontos, para essas duas imagens. Eu vou chamar aqui de T4 e aqui de T3. Observe que, à medida que eu caminhei mais um pouco sobre a circunferência trigonométrica, a tangente saiu de T3 para T4, aumentando também o valor da tangente. Galera, quando a gente está em T3, nós estamos mais afastados da origem da reta tangente do que quando estamos em T4. E, portanto, T4 é maior que T3. Tá certo? Olha o que vai acontecer no terceiro quadrante. Vamos imaginar aqui, ó, outros dois pontos. Aqui eu vou chamar de P5 e aqui de P6. Esses dois pontos projetados lá na reta das tangentes
também terão como tangentes T2, o ponto P6, e T1, o ponto P5. Observe que nos deslocando um pouquinho mais sobre a circunferência trigonométrica, a tangente saiu de T1 para T2, aumentando assim o seu valor. Isso vai ocorrer também no quarto quadrante. Aqui eu vou chamar de P7 e P8. Aqui em P7 a tangente é T3. Aqui em P8 a tangente é T4. Portanto, caminhando um pouquinho mais sobre a circunferência trigonométrica, a tangente mais uma vez aumentou o seu valor. Portanto, em todos os quadrantes, aumentando os tamanhos dos arcos em todos eles, os valores das tangentes aumentam, comprovando assim que a tangente é sempre crescente, independente de qual quadrante o arco estiver. Então, dados x1 e x2, com x1 menor que x2, a gente vai ter a tangente AT1 menor que a tangente AT2. Ou seja, a tangente de x1 menor que a tangente de x2. Bom, em síntese, então, o que foi que a gente verificou? Que no primeiro quadrante, a tangente é sempre positiva, assim como no terceiro quadrante. No segundo e no quarto quadrantes, a tangente é negativa. Também vimos o seguinte, ó, não temos tangente, a tangente não está definida quando o arco é de π sobre 2. Aqui, ó, eu vou chamar de P, tá certo? Aqui é π sobre 2, né? E aqui eu vou chamar de O, o centro da circunferência trigonométrica. Esse segmento OP, quando o arco está aqui, ó, não tem como interceptar a reta tangente. Isso por quê? Porque esse segmento será paralelo a essa reta tangente. O mesmo vai acontecer quando o arco for de 3π sobre 2. Essa reta OP também será paralela ao eixo das tangentes, a reta das tangentes, e, portanto, nós não teremos aqui, ó, o valor da tangente definido para esse arco, tá certo? Nos demais nós temos tangente. Vamos ver, ó, tangente quando x é zero. Quando x é zero, eu tenho o arco nulo, tá? Aqui, ó. Nós já vimos que para cima nós temos valores positivos da tangente e para baixo os negativos, tá certo? Bom, nesse ponto a tangente é zero. Se eu projetar esse arco sobre a reta das tangentes, eu vou obter zero. O mesmo acontece aqui, ó, quando o arco é π. Se eu projetar esse ponto lá na reta das tangentes, ó, eu vou obter uma tangente igual a zero também. E se eu der a volta completa e voltar aqui a 2π, ó, volta completa, eu vou obter zero de novo. Então tá aqui, ó, tangente de 2π igual a zero, tangente de π igual a zero. No primeiro quadrante, a gente viu, né, que no intervalo de 0 a π sobre 2, a tangente é crescente. No segundo quadrante, de π sobre 2 até π, também. De π até 3π sobre 2, também. E, por fim, de 3π sobre 2 a 2π, mais uma vez, crescente. Como eu disse, a tangente é sempre crescente. Cotangente. Muitos alunos já ouviram falar da cotangente, mas não estudaram essa razão trigonométrica a fundo. Ela guarda uma estreita relação com a tangente. A gente diz que a cotangente é o inverso da tangente. Bom, dado o número real x, que pertence ao intervalo de 0 a 2π, desde que x não seja 0, π ou 2π, seja P sua imagem no círculo. Consideremos a reta OP e seja C sua interseção com o eixo das cotangentes. Denominamos cotangente de x e indicamos, dessa forma, a medida algébrica do segmento BC. Bom, a cotangente é a medida desse segmento em azul. Esse segmento é definido pelo arco x e pelo segmento OP, pelo prolongamento, né, do segmento OP. Ao tocar a reta cotangente, define esse ponto C e essa medida de B até C será a medida da cotangente. Lembrar que para a direita do eixo V nós temos os valores positivos para as cotangentes e à esquerda do eixo V os valores negativos para a cotangente. Notemos que para x igual a 0, igual a π e igual a 2π, P está em A ou em A'. P estará ou em A ou em A'. Isso quando o arco for nulo, for π e for 2π. Então, a reta OP fica paralela ao eixo das cotangentes. Como nesse caso não existe o ponto C, a cotangente de x não está definida para esses valores. Vamos entender aqui, ó. Se eu tenho arco nulo,
o segmento OP será o segmento que vai de O até esse ponto, esse segmento aqui. E ele nunca vai interceptar o eixo das cotangentes, uma vez que ele é paralelo ao eixo das cotangentes. E por isso, para o arco nulo, a cotangente não está definida. O mesmo acontece para 2π. Lembrar que 2π é a volta completa. O ponto P vai dar uma volta inteira na circunferência trigonométrica e voltar para a mesma posição aqui do zero, fazendo com que o segmento OP, mais uma vez, seja paralelo à reta das cotangentes. Quando o arco estiver em π, o segmento OP estará para a esquerda, mas de igual modo, ele jamais interceptará o eixo das cotangentes, porque ele será paralelo a esse eixo. E, portanto, quando o arco for igual a π, também a cotangente não estará definida. Aqui, a medida do segmento BC, que é a medida que vai de B até C, é a medida algébrica da cotangente. Propriedades das cotangentes. Se x é do primeiro ou do terceiro quadrante, então a cotangente de x é positiva. Segunda propriedade. Se x é do segundo ou do quarto quadrante, então a cotangente de x é negativa. Terceira propriedade. Se x percorre qualquer um dos quadrantes, então a cotangente de x é decrescente. Pessoal, aqui nós não vamos fazer mais aquela análise detalhada que foi feita tanto no seno, quanto no cosseno, quanto na tangente, porque a ideia é a mesma. Vale observar aqui o seguinte: a primeira e a segunda propriedades são idênticas às válidas para as tangentes. As tangentes também são positivas no primeiro e no terceiro quadrante e são negativas no segundo e no quarto. Então, a primeira e a segunda propriedades são as mesmas das tangentes. Entretanto, no caso da terceira propriedade, é o oposto do que vimos para as tangentes. Enquanto as tangentes são crescentes, sempre crescentes, quando a gente percorre os quadrantes, aqui as cotangentes são decrescentes, exatamente o oposto do que vimos lá no estudo das tangentes. Bom, vamos falar agora da secante, uma razão trigonométrica bem menos conhecida, né? Dado o número real x, que pertence ao intervalo de 0 a 2π, desde que x não seja nem π sobre 2, nem 3π sobre 2, seja P sua imagem no ciclo. Consideremos a reta S tangente ao ciclo em P e seja S sua interseção com o eixo dos cossenos. Denominamos secante de x e indicamos dessa forma a abscissa OS do ponto S. Bom, o que vem a ser então a secante? A secante é a medida algébrica que vai de O até esse ponto S. E como esse ponto S é obtido? Bom, nós temos aqui o arco X, em sua extremidade o ponto P, ligamos o centro do ciclo trigonométrico ao ponto P e traçamos por P uma perpendicular a esse segmento OP. Onde essa reta perpendicular ao segmento OP intercepta o eixo dos cossenos, é onde eu marco o meu ponto S. Bastando assim calcular a medida de O até S para obter o valor da secante do arco X. Notemos que para x igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2, P está em B ou B'. Tá aqui, ó, P estará aqui ou P estará aqui. Se traçarmos uma perpendicular pelo segmento OP nesses dois casos, essas perpendiculares não interceptarão o eixo dos cossenos e, portanto, não conseguiremos obter o ponto S. A reta S fica paralela ao eixo dos cossenos. Como nesse caso não existirá o ponto S, a secante de x nesse caso não está definida. É por isso que x não pode ser nem π sobre 2, nem 3π sobre 2. Aqui, a medida do segmento OS, a medida algébrica dele, é igual à secante do arco X. Propriedades das secantes. Primeira propriedade, se x é do primeiro ou do quarto quadrante, então a secante de x é positiva. Segunda propriedade, se x é do segundo ou terceiro quadrante, então a secante de x é negativa.
Terceira propriedade. Se x percorre o primeiro ou o segundo quadrante, então a secante de x é crescente. Quarta propriedade. Se x percorre o terceiro ou quarto quadrante, então a secante de x é decrescente. Pessoal, mais uma vez, eu não coloquei aquele gráfico para que a gente faça toda essa análise, porque a gente já fez e a análise é feita da mesma forma. Fazendo essa análise, e aí eu até recomendo que vocês façam essa análise, vocês vão chegar a essas conclusões que eu apresentei aqui. Vale observar que a primeira e a segunda propriedades são idênticas às válidas para os cossenos. Pode conferir, pode ir lá nos cossenos que vocês vão ver que essas duas primeiras propriedades são as mesmas. É a relação que a secante tem com o eixo dos cossenos. Cossecante. Dado o número real x, que pertence ao intervalo de 0 a 2π, desde que x não seja 0, π ou 2π, seja P sua imagem no ciclo. Consideremos a reta S tangente ao ciclo em P e seja D sua interseção com o eixo dos senos. Aqui uma informação importante. A gente viu que a secante é medida sobre o eixo dos cossenos. E aqui nós estamos vendo que a cossecante é medida sobre o eixo dos senos. Nós vamos ver a relação que o cosseno tem com a secante e que o seno tem com a cossecante. Denominamos cossecante de x e indicamos dessa forma a abscissa OD do ponto D. Então a cossecante é a medida algébrica desse segmento, que vai de O até D. E como é que eu encontro esse ponto D para medir esse segmento que eu chamo de cossecante? Bom, aqui nós temos o arco X, na sua extremidade o ponto P. Aqui nós temos o segmento OP. Eu traço uma perpendicular a OP por P, passando por P. Onde essa perpendicular interceptar o eixo dos senos, eu marco o ponto D. Aí basta medir esse segmento. A mesma reta perpendicular por P tocará aqui o eixo dos cossenos, ó, definindo aqui a secante desse arco. Tá vendo? Nós vimos no slide anterior. Notemos que para x igual a 0, igual a π, igual a 2π, P está em A ou A'. Então P estará aqui em A ou em A'. Aqui quando o arco for nulo, ou 2π, e aqui quando o arco for π. Tá certo? Dessa forma, nós teremos o segmento OP sobre o eixo dos cossenos, nos dois casos. E aí, se eu traçar uma perpendicular por P, essa perpendicular será paralela ao eixo dos senos, ou seja, não interceptará o eixo dos senos no ponto D. Como o ponto D não existe nesse caso, a gente diz que a cossecante desses arcos, 0π e 2π, não está definida. Aqui eu já disse, a medida do segmento OD é o que eu chamo de cossecante do arco X. Propriedades das cossecantes. Se x é do primeiro ou do segundo quadrante, então a cossecante de x é positiva. Do contrário, a cossecante de x é negativa, ou seja, no terceiro ou no quarto quadrante. Se x percorre o segundo ou o terceiro quadrante, então a cossecante de x é crescente. O contrário, no primeiro ou no quarto, a cossecante é decrescente. Aqui nós não estamos fazendo a análise de quando a cossecante é crescente ou decrescente, porque a análise é feita da mesma forma como fizemos para o seno, para o cosseno e também para a tangente. Observamos que a primeira e a segunda propriedades, a primeira e a segunda, são idênticas às válidas para os senos. Eu disse que a cossecante tem uma relação estreita com o seno e nós veremos qual é essa relação mais adiante. Bem, pessoal, relações fundamentais. A gente definiu o seno de x, o cosseno de x, a tangente de x, a cotangente de x, a secante de x e a cossecante de x no ciclo trigonométrico. A gente vai ver agora a relação que esses 6 números guardam entre si. Essas relações são chamadas relações fundamentais. Através dessas relações, a gente consegue calcular o valor de 5 desses números conhecendo apenas um deles. Vamos ver como é isso.
Bom, vamos dar uma olhadinha nesse teorema, né? Seja x um número real, tal que x pertence ao intervalo de 0 a 2π. Como o triângulo OPP' é retângulo em P', a gente usa o teorema de Pitágoras para estabelecer essa relação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O triângulo que nós estamos falando aqui é o triângulo OPP'. Esse triângulo é retângulo em P', tá certo? E como ele é retângulo, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui nós temos a hipotenusa OP ao quadrado e aqui os catetos OP' ao quadrado e PP' ao quadrado, tá certo? Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pessoal, mas OP a gente já viu que mede 1, né? O segmento de O até P mede 1 porque o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. E vimos também que a medida OP' é o cosseno do arco e a medida PP' é o seno do arco. Vale lembrar que eu posso projetar esse segmento PP' sobre o eixo dos senos aqui, tá certo? Então essa é a medida do seno e essa é a medida do cosseno. Aqui nós temos o eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos. Tudo bem? Então, o quadrado da hipotenusa, que é 1, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. É isso que está aqui. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso para todo x real, quando x pertence ao intervalo de 0 a 2π. Pessoal, essa é uma das relações fundamentais mais importantes da matemática. Mais um teorema. Seja x um número real, tal que x pertence ao intervalo de 0 a 2π, com x diferente de π sobre 2 e 3π sobre 2. Como o triângulo OT é semelhante ao triângulo OP'P, a gente tem essa relação. Vamos dar uma olhada aqui na figura para entender isso melhor. Esse triângulo OP'P é o mesmo triângulo que a gente viu no slide anterior, tá certo? Agora aqui nós temos a medida da tangente desse arco. O arco em questão, pessoal, é esse arco aqui, né, que está aqui com extremidade em P, tá certo? A tangente é essa aqui. Então, para esse arco, nós temos essa medida de cosseno, que é a medida em vermelho, a medida em amarelo, que é a medida do seno, e essa medida em laranja, que é a medida da tangente. Esses triângulos, o triângulo OP'P e o triângulo OAT, são semelhantes. Atendem lá aos casos de semelhança, tá certo? Então, eu posso usar a semelhança de triângulo para estabelecer essa relação. O que eu posso fazer, então? A altura do triângulo maior, AT, está para a sua base, OA, assim como a altura do triângulo menor, PP', está para a sua base, OP'. É isso que está aqui, usando a semelhança de triângulos. Vale lembrar que a medida de O até A vale 1. Por que mesmo? De O até A é o raio da circunferência trigonométrica. O raio da circunferência trigonométrica é sempre igual a 1. A medida AT é a tangente de x, tá certo ou não? A medida de A até T, esse segmento representa a medida da tangente do arco x. A medida de P'P é o seno de x. Essa medida em amarelo é o seno de x, né? A gente pode projetar esse segmento aqui sobre o eixo dos senos. Ele estará aqui, ó. Então essa é a medida do seno de x. E o segmento OP' em vermelho é a medida do cosseno de x. Então nós podemos substituir esses segmentos aqui, ó. Nós temos que o segmento AT é a tangente de x. Temos que o segmento OA vale 1. O segmento P'P é o seno de x. E o segmento OP' é o cosseno de x. Portanto, a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Essa é uma outra relação muito importante. Tendo os valores do seno e do cosseno de um arco,
eu encontro o valor da tangente desse arco. Isso para todo x real, quando x pertence a esse intervalo de 0 a 2π, desde que x não seja π sobre 2 ou 3π sobre 2. Eu já disse aqui no slide anterior o porquê que a tangente de x não está definida quando o arco x for π sobre 2 ou 3π sobre 2. Em todos os outros casos, essa relação é válida. Mais um teorema. Seja x um número real tal que x pertence ao intervalo de 0 a 2π, com x diferente de 0, π e 2π. A gente já falou o porquê que x deve ser diferente desses valores, o arco x, mas nós vamos reforçar aqui. Como o triângulo OBC é semelhante ao triângulo OP'P, a gente tem essa relação aqui. Vamos dar uma olhada aqui na figura. Aqui eu tenho o seno do arco x. Aqui o arco x tem extremidade em P, tá, gente? O arco x está aqui, ó. Então aqui eu tenho a medida do seno em amarelo, OP', e aqui a medida do cosseno, P'P. Aqui eu estou projetando o cosseno aqui, né? Sobre o eixo dos cossenos, ele está aqui, ó. Essa medida aqui em cima em vermelho é a mesma medida aqui projetada sobre o eixo dos cossenos. Aqui eu tenho o eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos, tá certo? Bom, aqui eu tenho a reta cotangente, ok? E aqui o valor em laranja da cotangente. A medida desse segmento é a medida da cotangente. Observe que aqui eu tenho dois triângulos retângulos que são semelhantes. O triângulo OP'P e o triângulo OBC, tá certo? Então eu posso usar a semelhança de triângulos para estabelecer essa relação. Antes disso, vale observar que a medida OB é igual a 1, né? De O até B é igual a 1, porque o raio da circunferência trigonométrica é sempre igual a 1. BC é a cotangente de x, esse segmento em laranja, nós já falamos, é a medida da cotangente do arco x. P'P é o cosseno, também já falamos, esse segmento vermelho é o cosseno. E o segmento amarelo, OP', é o seno do arco x. Então, BC a gente acabou de estabelecer aqui que é a cotangente de x. Tá aqui. O segmento OB vale 1. Então, a cotangente de x sobre 1. Nós temos que o segmento P'P é igual ao cosseno. O segmento vermelho é o cosseno do arco x. E o segmento em amarelo, OP', é o seno de x. Só para não restar dúvida, eu estou usando a semelhança entre esses dois triângulos utilizando a seguinte relação. A altura desse triângulo maior está para a sua base, ou seja, BC está para OB, assim como a altura do triângulo menor, P'P, está para a sua base, OP'. É isso que está aqui. Substituindo os valores desses segmentos, é que a gente encontra essa relação aqui, que vai me dar essa relação de extrema importância. A cotangente de x é igual, então, ao cosseno de x dividido pelo seno de x. Observe que, para a tangente, nós encontramos que a tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Exatamente o inverso do que temos para a cotangente. É por isso que a gente diz que a cotangente é o inverso da tangente. Isso para todo x real, com x pertencendo ao intervalo de 0 a 2π, desde que x não seja 0, π ou 2π. A gente viu que a cotangente não está definida para esses valores. Lá na aula específica, quando a gente fala da cotangente, eu explico o porquê disso. Mais um teorema. Seja x um número real tal que x pertence ao intervalo de 0 a 2π e x não seja π sobre 2 e 3π sobre 2. Como o triângulo OPS é semelhante ao triângulo OP'P, temos essa relação aqui. Vamos lá para a figura para a gente entender. O que está sendo dito é que esse triângulo maior aqui, ó, OPS, ele é semelhante a esse triângulo menor aqui. Professor, como semelhante? Esse triângulo maior, OPS, ele tem um ângulo reto aqui, ó, também. Tá certo? E como esse lado aqui é comum aos dois triângulos, nós temos um caso de semelhança de triângulos. Esse triângulo maior só está colocado
numa posição invertida em relação ao outro triângulo. Mas se nós colocarmos na mesma posição, a gente verá que, de fato, eles são semelhantes. Então, como é que a gente fez aqui? Bom, a hipotenusa desse triângulo maior, que é OS, tá certo? A hipotenusa OS está para o cateto OP, assim como a hipotenusa do triângulo menor, que é OP, está para o cateto OP'. Tá certo? Foi isso que nós fizemos aqui. Mais uma vez, esse triângulo retângulo maior tem hipotenusa OS. Então, a hipotenusa OS está para o cateto OP. Assim como a hipotenusa OP, que é a hipotenusa do triângulo menor, está para o cateto OP'. Esse cateto OP', ele é correspondente ao cateto OP do triângulo maior. É só, como eu disse, colocar os triângulos na mesma posição. Colocando-os na mesma posição, a gente percebe essa correspondência, tá certo? Bom, a gente sabe que OP é igual a 1, né? Isso porque OP é o raio da circunferência trigonométrica. Esse valor é sempre igual a 1. Nós temos que OS é a secante de x. A medida desse segmento em laranja é a secante do arco x, tá certo? E vimos que OP', a medida que vai de O até P', essa medida em vermelho, é o cosseno do arco x. E, portanto, eu posso substituir OS pela secante de x. Tá aqui, ó. Eu tenho que OP é igual a 1, OP é igual a 1 e OP' é o cosseno do arco x. Se eu multiplicar 1 por 1, eu vou obter que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. Ou seja, a secante de x tem relação estreita com o cosseno do arco x. E isso para todo x real, com x pertencendo ao intervalo de 0 a 2π, desde que x não seja π sobre 2 ou 3π sobre 2. E isso porque, para esses arcos, a secante não está definida. Nós vimos isso no estudo específico dessa razão trigonométrica. Vamos ao nosso último teorema. Seja x um número real, tal que x pertença ao intervalo de 0 a 2π, e x seja diferente de 0, π e 2π. Como o triângulo OPD é semelhante ao triângulo OP'P, mais uma vez, a gente estabelece essa relação. Bom, o que está sendo dito aqui é que o triângulo OPD ele é semelhante ao triângulo OP'P. Então, eu posso usar a semelhança de triângulos para estabelecer a relação entre as medidas desses segmentos. Vamos ver como. A gente tem que a hipotenusa do triângulo maior, OD, está para o cateto do triângulo maior, OP, assim como a hipotenusa do triângulo menor, que é OP, está para o cateto do triângulo menor, OP'. O cateto OP' corresponde ao cateto OP do triângulo maior. Basta colocar os triângulos na mesma posição que a gente vai perceber isso. Esses triângulos são retângulos, né? Esse retângulo aqui é em P' e esse retângulo aqui é em P. Tudo bem? Bom, mais uma vez a gente sabe que OP é igual a 1, né? Por quê? Porque o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. Então, a medida de O até P vale 1. Sabemos que OD é a cossecante de x. É essa medida em vermelho. É a cossecante de x. E OP' é o seno de x. Esse eixo é o eixo dos senos, né? Então, esse segmento OP' em amarelo é a medida do seno de x, o seno do arco x. Então, a gente pode dizer que OD, que é a cossecante de x, está para 1, que é o segmento OP, assim como 1, que é o segmento OP, está para o seno de x. Se eu multiplicar o 1 para o outro lado da igualdade, eu vou obter que a cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x.
Notem a relação que existe entre o seno de x e a cossecante de x. Isso para todo x real, com x pertencendo ao intervalo de 0 a 2π, e x diferente de 0, π e 2π. Por que mesmo? Porque a cossecante não está definida para arcos que têm essas medidas. Vocês podem conferir isso lá no estudo específico dessa razão trigonométrica. Bom, pessoal, estabelecidas essas relações principais, a gente pode obter infinitas outras relações. Eu vou aqui fazer a demonstração das mais importantes. Para todo x real, com x pertencendo ao intervalo de 0 a 2π, e x diferente de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, valem as relações. Essa impossibilidade é porque determinadas relações não estão definidas quando o arco tem essas medidas. Vamos então à primeira relação. A cotangente de x pode ser escrita como o quociente do cosseno de x pelo seno de x. Pessoal, se eu dividir o numerador pelo cosseno de x e o denominador pelo cosseno de x, essa fração não é alterada. E eu vou obter no numerador 1 e no denominador o seno de x dividido pelo cosseno de x. Nós sabemos que o seno de x dividido pelo cosseno de x é igual a tangente de x. E, portanto, a cotangente de x pode ser escrita como o inverso da tangente, 1 sobre a tangente de x. Bom, a tangente quadrada de x mais 1 pode ser escrito como o seno quadrado de x dividido pelo cosseno quadrado de x mais 1, porque o seno quadrado de x sobre o cosseno quadrado de x é a tangente quadrada de x. Tirando aqui o MMC entre o cosseno quadrado de x e 1, eu obtenho o cosseno quadrado de x, que dividido pelo cosseno quadrado de x vai dar 1, vezes o seno quadrado de x é o seno quadrado de x. O cosseno quadrado de x dividido por 1 dá ele mesmo, vezes 1 dá ele mesmo, cosseno quadrado de x. Nós vimos nas relações fundamentais que o seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x é 1. Então, nós teremos 1 dividido pelo cosseno quadrado de x. Sabemos que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. E, portanto, a secante quadrada de x é 1 sobre o cosseno quadrado de x. É o que está aqui. Então, eu posso escrever a secante quadrada de x como sendo a tangente quadrada de x mais 1. Muito importante essa relação aqui. Bom, a cotangente quadrada de x mais 1, eu posso escrever como sendo o cosseno quadrado de x dividido pelo seno quadrado de x mais 1. Isso porque o cosseno sobre o seno é a cotangente. Tirando o MMC entre o seno quadrado de x e 1, eu obterei o mesmo seno quadrado de x, que dividido por ele mesmo dá 1, e vezes o cosseno quadrado de x dá o cosseno quadrado de x. O seno quadrado de x dividido por 1 dá ele mesmo, vezes 1 dá ele mesmo. Aqui eu só mudei a ordem das parcelas, isso não altera a nossa soma, né? Então, o seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x é igual a 1, dividido pelo seno quadrado de x. Bom, a cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x. Então, a cossecante quadrada de x é igual a 1 sobre o seno quadrado de x. Então, eu tenho aqui a cossecante quadrada de x, podendo ser escrita como a cotangente quadrada de x mais 1. O cosseno ao quadrado de x, nós vimos que é 1 sobre a secante quadrada de x. Tá aqui, ó. Basta eu trocar o cosseno quadrado de x com a secante quadrada de x. O cosseno vai para o outro lado da igualdade e a secante para esse lado onde estava o cosseno quadrado de x. Pois bem, mas nós acabamos de dizer que a secante quadrada de x pode ser escrito como tangente quadrada de x mais 1. Então, 1 sobre a secante quadrada de x é igual a 1 sobre 1 mais a tangente quadrada de x. Então, é uma outra forma de eu escrever o cosseno quadrado de x. Bom, para finalizar, se eu quiser escrever uma relação para o seno quadrado de x, eu posso escrever o seno quadrado de x vezes o cosseno quadrado de x dividido pelo cosseno quadrado de x.
Se eu quiser voltar ao estado original, bastará eu simplificar esses elementos para eu obter o seno quadrado de x, significando que essa operação não altera a fração inicial, que era o seno quadrado de x sobre 1, né? Que nós temos aqui. Ok? Bom, mas nós sabemos que o seno quadrado de x dividido pelo cosseno quadrado de x é a tangente quadrada de x. Então eu fico com o cosseno quadrado de x vezes a tangente quadrada de x. Nós já descobrimos uma outra relação para o cosseno quadrado de x. Está aqui, ó. 1 dividido por 1 mais a tangente quadrada de x. E é essa substituição que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei no lugar do cosseno quadrado de x, 1 dividido por 1 mais a tangente quadrada de x, vezes a tangente quadrada de x. Bom, fazendo o produto de 1 pela tangente quadrada de x, eu vou ter a tangente quadrada de x dividido por 1 mais a tangente quadrada de x. Então, essa é mais uma maneira da gente escrever o seno quadrado de x. Pessoal, foram apenas algumas demonstrações de algumas relações baseadas nas relações fundamentais. É claro que não há necessidade de fazer essas demonstrações, mas há necessidade de saber que a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x, que a secante quadrada de x é a tangente quadrada de x mais 1, que a cossecante quadrada de x é a cotangente quadrada de x mais 1, que o cosseno quadrado de x é 1 sobre 1 mais a tangente quadrada de x, e que o seno quadrado de x é a tangente quadrada de x dividido por 1 mais a tangente quadrada de x. Na próxima aula, ainda falando da trigonometria, abordaremos a trigonometria na circunferência. É a segunda parte dessa nossa aula. Eu aguardo vocês, um grande abraço e até a próxima!